Olá, eu sou o professor Sérgio Donato e vou fazer uma apresentação sobre os aspectos ecofisiológicos e de manejo da palma forrageira. Essa apresentação está dividida em 3 partes. Na parte 1, abordaremos noções sobre o semiárido brasileiro. Na parte 2, os aspectos morfofisiológicos de adaptação da palma forrageira ao ambiente semiárido. E na parte 3, aspectos de manejo para a alta produtividade em palma forrageira. Nessa primeira parte, abordaremos os aspectos do clima, do relevo, da vegetação e do homem do semiárido dentro de uma visão interrelacionada entre organismos, solo, clima e os aspectos socioeconômicos e os saberes do homem do sertão. A abordagem dessa primeira parte se concentrará primeiro no questionamento: por que produzir palma forrageira? O que justifica a produção dessa forrageira no semiárido brasileiro? Quais os aspectos que concorrem para isso? Noções sobre o semiárido brasileiro e considerações finais. Por que produzir palma forrageira? A palma forrageira é classificada como uma planta de metabolismo ácido das crassuláceas, ou uma planta CAN, ou uma planta MAC. Essas plantas têm características morfofisiológicas que regulam a sua adaptação a condições ambientais estressantes, caso típico do semiárido brasileiro. Por exemplo, uma adaptação, uma tolerância ao déficit hídrico, a temperaturas mais elevadas e outros fatores de estresse ambientais. Dentro dessa lógica, essa planta teria, então, quando cultivada neste tipo de ambiente, que é similar ao ambiente de origem, maior sustentabilidade produtiva e ambiental, uma planta mais afeita ao cultivo agroecológico e, portanto, maior resiliência, ou seja, maior capacidade de voltar ao seu estado normal após ser submetida a um período de estresse relativamente longo, por exemplo, uma seca mais longa comum no semiárido brasileiro. Mas qual outra característica que justifica o uso dessa forrageira nessas condições ambientais? A segurança produtiva. E o que seria a segurança produtiva? É um conjunto de medidas necessárias à redução dos riscos de perda de produção e que possibilitam ao produtor rural produzir seu próprio alimento com garantia de colheita. Em síntese, segurança produtiva é sinônimo de garantia de colheita. Significa que você vai plantar e vai colher, mesmo com a seca mais prolongada, que é comum nas condições semiáridas. Mas a palma é uma planta de baixa produtividade. Muitas das vezes, quando a gente está falando de plantas tolerantes à seca ou tolerantes a qualquer tipo de estresse ambiental, isso está acompanhado de uma redução na produtividade, como se a tolerância à produtividade andasse de forma inversa. Quer dizer, o potencial produtivo é inversamente proporcional à adaptabilidade, à tolerância a estresses ambientais. Isso é verdade? Em boa parte do caso, sim. Mas e no caso da palma? Vamos ver um exemplo. Aqui nós temos um gráfico do professor Park Nobel, um fisiologista ambiental, ou seja, um ecofisiologista da Universidade da Califórnia, o sujeito que mais trabalhou com fisiologia de plantas CAN, o metabolismo ácido das crassuláceas, e ele mostra uma situação da produtividade de matéria seca da palma forrageira numa condição ambiental de temperatura amena e sob 2 manejos, o manejo sob irrigação e o manejo de sequeiro. Isso é no ambiente do Chile, como eu falei, em condição de temperatura amena. Veja que a produtividade de matéria seca dessa planta, em condições naturais, naquele ambiente, atinge um índice de área de cladódio. O que seria esse índice de área de cladódio? É a área de cladódio da planta, ou de cladódios, né, da planta, dividido pela área de solo. Então, reflete o quê? O espaçamento. Quanto maior o número de plantas que temos por hectare, mais rapidamente atinge esse índice de área de cladódio elevado.
E se estabelece na literatura que quando o índice de área de cladoide atinge em torno de 5 metros quadrados de planta, de área de cladoide por metro quadrado de solo, essa planta capta 95% da radiação solar incidente e a partir daí a sua produtividade seria decrescente. Isso é o que é posto. Então veja bem, sob condições de irrigação, então você mudou o manejo, fornecendo água a essa planta, a produtividade de matéria seca dela vai sair de 30 toneladas como a máxima produção ou a máxima produtividade com o IAC de 5 e vai deslocar para 50. Então isso é uma produtividade baixa? Logicamente que não é. Isso corresponde às plantas mais produtivas com metabolismo C4. Produzir 50 toneladas por hectare, ciclo, 50 toneladas por hectare ano, numa condição ambiental inicialmente desfavorável, mas aqui com o uso da irrigação, isso é uma produtividade muito alta. Então, não se aplica para a palma forrageira esse conceito de que plantas CAN são plantas de baixa produtividade. Por quê? Essa planta é uma planta do metabolismo ácido acrocilasa facultativo. Bom, a gente vai discutir mais sobre esse assunto na parte 2 desta apresentação. Então, lá esclareceremos o que é MAC ou CAN, como funciona essa planta diante de condições ambientais estressantes e como ela muda esse metabolismo quando as condições ambientais são favoráveis. Quer dizer, na época da chuva, das chuvas, a planta tem condições ambientais favoráveis ao seu dispor e ela passa a funcionar com um mecanismo um pouco diferente. Bom, independente da condição de irrigação ou de sequeiro, outros manejos podem ser aplicados para melhorar a produtividade dessa planta. O manejo de adubação, mas também discutiremos mais à frente sobre isso. O que a gente quer deixar é que essa segurança produtiva, dentro de um sistema de produção organizado, com o uso de adubação, por exemplo, com o uso de um espaçamento adequado, de uma densidade de plantio adequada, a gente vai garantir uma convergência mínima para uma produtividade de massa verde da ordem de 200 a 300 toneladas por hectare, com a produtividade de matéria seca de 20 a 30 toneladas por hectare, um teor de proteína de 100 a 120 gramas por quilo, ou seja, 10 a 12%, e um teor de matéria seca em torno de 10%, ou seja, 100 gramas por quilo. Isso é o que se deseja num sistema de produção organizado. Isso é a convergência mínima. Toda vez que falarmos de tecnologia de produção de palma, a gente tem que ter como meta, minimamente, esses números colocados aqui. A partir de agora, falaremos sobre o ambiente semiárido. Descreveremos as suas principais características, os seus elementos climáticos, os solos, a vegetação e falaremos um pouco sobre o homem. O cultivo da palma forrageira é um cultivo adaptado às condições ambientais estressantes do semiárido brasileiro, principalmente pelo seu mecanismo concentrador de CO2, que é o mecanismo CAM, metabolismo ácido das crassuláceas. Minimamente, o que significa isso? Como que essa planta funciona para poder escapar ao estresse ambiental do semiárido? Ela fecha os estômagos durante o dia, quando as condições ambientais são de maior temperatura, por isso mesmo de maior evapotranspiração, ou seja, de maior perda de água, e abre os estômagos à noite para captar o CO2 necessário à fotossíntese. Isso resulta numa grande economia hídrica. Nós vamos detalhar adiante, porém, minimamente, essa seria a vantagem comparativa dessa planta. Abrir os estômagos durante a noite e fechar durante o dia. Bom, voltando à questão do ambiente semiárido, iniciaremos pela questão da delimitação. O que é semiárido do ponto de vista político no Brasil? A partir de 2005 houve uma nova delimitação do semiárido em termos de abrangência de municípios e os critérios para a delimitação foram aprovados pelas resoluções do Conselho Deliberativo da SUDENE
número 107, de 27/7/2017, e número 115, de 23/11/2017. Então, a redelimitação começou a ser estudada e proposta em 2005, mas foi legalmente estabelecida a partir de 2017. Nessa nova delimitação, o semiárido hoje é composto por 1.262 municípios do Nordeste brasileiro e do Norte de Minas, engloba uma área de 1.128.698 km² e corresponde a uma população de 27.870.241 habitantes. A Bahia é o estado com maior área dentro do semiárido, que corresponde a 39,51% do total do semiárido brasileiro. E o estado com menor proporção no semiárido, com menor número de município, área e população, é o Maranhão, que tem características no seu território mais de domínio amazônico. Bom, na nova delimitação, alguns municípios entraram, outros saíram, e essa classificação é em função do índice de aridez. E vou dar um exemplo como que o município pode entrar ou sair dessa delimitação. A precipitação mínima ou máxima, no semiárido brasileiro, para ser enquadrado como semiárido, são 800 milímetros. Veja, por exemplo, o município de Caetité, aqui na Bahia. Quando você considera as normais climatológicas do Instituto Nacional de Meteorologia, do IMET, que corresponde a uma série de 30 anos de dados climatológicos, se você pegar a série de 1961 a 1991, a precipitação do município era 922 milímetros e a temperatura média anual 21,3 graus centígrados. O critério aqui é chuva. Na série histórica de 1981 a 2010, essa precipitação caiu para 769,5. Quer dizer, houve uma variabilidade ou uma mudança de fato climática, e esse município enquadra, por exemplo, hoje dentro do que seria um dos critérios para ser classificado como semiárido, que seria a precipitação menor do que 800 milímetros. Quais são os critérios para enquadramento como semiárido nessa nova delimitação? Apresentar um índice de aridez ou índice de Thorne White entre 0,2 e 0,5, uma precipitação total inferior a 800 milímetros e um percentual de área de déficit hídrico maior do que 60%, considerando todos os dias do ano. Esse índice de Thorne White, ou esse índice de aridez, classifica os ambientes desde hiperárido, com valores de IA extremamente baixos, passando pelo semiárido 0,2 a 0,5, até os ambientes úmidos, quando o índice de aridez é maior do que 1. Bom, esse semiárido brasileiro ele é bastante heterogêneo. Quando a gente considera esse limite superior de precipitação de 800 milímetros, há regiões que chovem algo em torno de 250, é o caso do Raso da Catarina aqui na Bahia, as regiões mais secas, outras que chove próximo a 800 milímetros. E a média de precipitação é em torno de 600 milímetros da região como um todo. De toda forma, apesar de haver heterogeneidade quanto aos solos, quanto à vegetação predominante, quanto à topografia, a ambientes de serra e a grande participação percentual nessa região da depressão sertaneja, mas existem as serras mais úmidas aí dentro, tanto mais ao norte, no Ceará, como Araripe, quanto aqui na Bahia, a Chapada Diamantina, que sobre essa serra a vegetação muda, por exemplo, para cerrado. A temperatura é mais amena, então as condições são menos estressantes. Mas, de forma geral, o semiárido brasileiro apresenta como características comuns uma baixa quantidade e regularidade das chuvas, apesar dessa variação quantitativa e também na época de distribuição, uma radiação elevada. É lógico que em menores latitudes, aqui mais próximo ao Equador, a radiação mais elevada ainda, baixa umidade relativa do ar, temperaturas elevadas e ventos fortes. Isso tudo são condições que resultam em alto déficit de pressão de vapor, ou seja, condições que caracterizam a seca
da atmosfera. A atmosfera é mais seca. Então, há heterogeneidade ambiental, há heterogeneidade no homem aqui dentro. De toda forma, essa região possui uma homogeneidade desde o norte de Minas até o Rio Grande do Norte, Ceará, Rio Grande do Norte, de características comuns desse homem do sertão. Esse homem daqui do norte de Minas, sudoeste da Bahia, ele é, de toda forma, ele tem uma maior proximidade identitária com esse sujeito aqui do sertão do Ceará, do Rio Grande do Norte, do que tem com um sujeito do recôncavo baiano, com um sujeito do sul da Bahia. Então, apesar de toda a heterogeneidade ambiental e cultural, existe uma identidade que define essa coisa, no dizer de Elomar Figueira, como estado do sertão. Né? E aí reside esse dito povo sertanejo que tem características comuns bastante significativas, que pode ser sintetizado naquela figura do vaqueiro a princípio. É lógico que há uma variação dentro desse ambiente de saberes, hoje de formação, né, de capital humano, variada dentro desse ambiente todo. Tanto do ponto de vista geográfico, físico, quanto cultural, a variação, mas há uma certa identidade. As variações, elas ocorrem na época das chuvas, né? Qual a época de ocorrência das chuvas dentro do semiárido brasileiro? Se você considerar desde o norte de Minas aqui até o Ceará, Rio Grande do Norte. Há diferenças muito grandes. Aqui dentro do próprio estado da Bahia, há pelo menos 3 épocas de chuva diferentes dentro do semiárido. Então você tem uma parte mais ao norte aqui, que envolve o Ceará, Rio Grande do Norte e a Paraíba, em que as chuvas concentram de janeiro a junho. Você tem aqui o norte de Minas, que as chuvas são mais concentradas em outubro e março. Essa parte da Bahia, de novembro a abril. Então, há variações quanto à distribuição da época de chuva. Isso vai determinar época de plantio de qualquer cultivo, e a época de plantio da palma está associada ao período de ocorrência das chuvas, uma vez que normalmente se implanta a área de palma pouco antes do início do período chuvoso. Essa região, então, tem uma variação muito grande também, tanto na época de distribuição quanto no quantitativo de chuva, que vai determinar maior ou menor déficit hídrico em toda essa região, a depender da posição da paisagem que a gente está falando. Regiões mais secas, como aqui no norte da Bahia, regiões menos secas, ou as serras úmidas aqui que estão incrustadas dentro de todo esse semiárido. Então vai ter um balanço hídrico diferente dentro de toda essa região. Como era o semiárido brasileiro há 120 anos atrás? Vamos exemplificar com a descrição de Euclides da Cunha nos sertões durante a Guerra de Canudos, né, durante a campanha de Canudos. Euclides da Cunha escreve o seguinte: se ao assalto subitâneo se sucedem as chuvas regulares, transmudam-se os sertões revivescendo. Passam, porém, não raro, num giro célebre de ciclone. A drenagem rápida do terreno e a evaporação que se estabelece logo mais viva tornam-nos outra vez desolados e áridos. E penetrando-lhes a atmosfera ardente, os ventos duplicam a capacidade higrométrica e vão dia a dia absorvendo a umidade exígua da terra, reabrindo o ciclo inflexível das secas. É bem clara a descrição de Euclides da Cunha sobre a baixa capacidade de armazenamento de água dos solos rasos, com drenagem excessiva, sobre as características das precipitações torrenciais, rápidas, a mudança da vegetação da caatinga em resposta a essas precipitações, mudando rapidamente daquela cor seca para a cor verde, a capacidade dos ventos de aumentar a perda de água, de aumentar a evapotranspiração, de aumentar a evaporação direta, e a baixa umidade do ar. E mostrando que a seca é uma constante no semiárido brasileiro. Existem anos
com chuvas normais, existem alguns anos com anomalias, com chuvas muito acima da média, outros anos com chuva bem abaixo da média. Se você pegar nos anos 1700, isso está até descrito nos sertões, teve ali uma série de 25 anos praticamente sem seca, isso pode ocorrer. Enquanto nos últimos anos a gente tem observado um número maior de anos com secas mais prolongadas. Primeiro, a gente precisa falar de alguns conceitos, variabilidade, anomalia e mudança climática, para a gente entrar um pouco nessa discussão. Bom, variabilidade climática é a variação das condições climáticas em torno da média climatológica. Quando a gente pega aquela média das normais climatológicas, uma série de 30 anos. Então, existe uma variabilidade que pode ser maior do que a variação média aí. Então, pelo dicionário Roais, é a capacidade de submeter-se a variação ou mudanças. Isso seria variabilidade. Anomalia climática é uma flutuação extrema de um elemento em uma série climatológica. Então, daquela série de 30 anos, há um ano com chuvas muito acima da média ou um ano com chuvas bem acima da média. Você tem que considerar a média de cada região que você está tratando aí. Então, essa flutuação extrema no elemento chuva, por exemplo, da série climatológica, com desvios acentuados do padrão observado de variabilidade. Você tem a variabilidade normal e há um desvio muito grande. Então, pelo dicionário, essa anomalia é uma anormalidade, uma irregularidade. Então, é o estado ou qualidade do que é anômalo. Mas a gente pode estar diante de uma mudança climática de fato, como muito discutido hoje, que designa uma tendência de alteração da média no tempo. Você pega a série climatológica, a precipitação era em torno de 900 em um determinado município, e hoje ela é 700, como a gente ilustrou anteriormente. Então, na série, há uma mudança na média. Então, há o efeito de mudar. Agora, pode-se ter um aumento da variabilidade, com maior frequência de ondas de calor, com menor frequência de ocorrência de geadas em regiões mais frias, né? Algo que reflete o aumento da variabilidade característica do clima. Então, em qualquer clima, você pode ter um aumento da variabilidade, que não constitui exatamente uma mudança climática. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado no uso desses termos aí. Vamos analisar uma situação de temperatura aqui do município nosso de Guanambi, ao longo de uma série de 32 anos, 1988 a 2019, dados são recentes, uma série mais recente, né, em que a gente observa a variação da temperatura média ao longo desses 32 anos. A temperatura média do município é 25,9 graus centígrados. O maior valor da temperatura média foi 27,6 nesse período e o menor 24,1. A variabilidade expressa pelo coeficiente de variação é 3,24%. Então, a média varia, o dado varia em torno da média ao longo do tempo, 3,24% para mais ou para menos. O que a gente observa? Que nós temos anos de temperatura mais elevada, depois essa temperatura tem uma série de anos de temperatura média mais baixa, e depois uma série de anos de temperatura média mais alta. Mas nesses últimos anos, nós temos um número maior de anos com temperatura acima da média. Bom, 2012 e 2013 foi noticiado no semiárido que aquela seca era a maior dos últimos 40 anos. Isso praticamente para quase todos os estados do Nordeste. Volto a frisar, há muita variação entre essa região que a gente está falando e a região mais ao norte do semiárido, pela sua própria heterogeneidade dentro da área como um todo. Mas nós tivemos aqui temperaturas mais altas. Há uma coincidência em anos de El Niño. Anos de El Niño corresponde a anos de seca no semiárido, só que nem todo ano de seca tem El Niño. Quer dizer, a seca do semiárido está correlacionada positivamente ao El Niño, mas ela não é definida pelo El Niño. Existem outros fenômenos aí que definem o clima do semiárido. Mas nesses anos de El Niño, 1998 foi um El Niño muito intenso, a temperatura média daquele primeiro período aqui, maior tinha sido em 98, 26,9.
Aqui em 2015 nós tivemos outro El Niño, que foi noticiado na mídia aí como El Niño monstro, e a temperatura média foi 27,3, bastante elevada. Já em 2019, semelhante a 2015, foi um ano para a gente aqui bastante seco, a precipitação foi de 317, 320 milímetros, vou mostrar mais à frente, mas a temperatura foi a mais alta desse período de 32 anos, foi 2019. Então, de toda forma, para a temperatura, há uma tendência de elevação. Se a gente pegar uma série bem mais longa, isso fica mais claro. Isso fica mais claro. Então, aí poderia ser, como de fato se tem discutido, caracterizado uma mudança climática. Mas eu teria que comparar aí dados de uma série mais longa. Apesar de ser maior do que as normais climatológicas de 30 anos, mas teria que comparar duas normais aí para você verificar de fato. Precipitação. Qual é a tendência da precipitação? A gente tem aqui dados da mesma região, 38 anos de dados agora, para o elemento precipitação, a média dessa região é de 657 milímetros. Então não é das regiões mais secas do semiárido. Você nota aqui que não há tendência quanto à precipitação. Você tem, ao longo desse período todo, anos acima e abaixo da média em termos de precipitação. Mas você tem notado um aumento da variabilidade climática. A variação da chuva aqui, ao contrário da temperatura que era 3%, o coeficiente de variação, aqui já é 39%. Então, a variabilidade da chuva é muito alta. Tem sido notado um atraso no início da estação chuvosa desses últimos anos, e isso tem implicância diretamente na prática do plantio de palma, porque se a chuva atrasar demais e eu, por exemplo, baseio o meu plantio numa previsão do que seria o período normal, a estação normal de chuva naquela determinada região do semiárido, para nós aqui de outubro a março, e eu planto essa palma 60 dias antes, e a chuva só vai vir em dezembro ou mesmo em janeiro, esse material de plantio pode não tolerar esse atraso e levar a perdas. De toda forma, o que a gente quer destacar é que na chuva não há tendências, a precipitação aí está dentro da média. Aqui da divisa Minas-Bahia, vai para o extremo sul do semiárido brasileiro, uma série de 85 anos de dados para o elemento precipitação. A média de chuva dessa região é 666 milímetros, né? Aqui é média mais desvio padrão. A variabilidade é a mesma ali, muito próximo, 35%. Também não há tendência sobre aumento ou diminuição da precipitação. O que se nota aqui é anos acima da média, anos abaixo da média, anos anômalos, quando você tem um ano com a precipitação muito acima da média, 1.344, ou muito abaixo, com cerca de 200 milímetros, mas não há uma tendência clara de precipitação. A gente de outros municípios mais acima aí no Nordeste brasileiro, que são regiões mais tradicionais em produção de palma. Como que é a precipitação média anual nesses municípios? Por exemplo, Monteiro, na Paraíba, a média é de 605 milímetros. Quixeramobim, no Ceará, 715. Esses são dados do IMET, dados de uma série de 59 anos. Arco Verde, em Pernambuco, 592. Pão de Açúcar, em Alagoas, 519. Então, município com precipitações abaixo das que a gente mostrou anteriormente aqui para o sul do semiárido, e outro município acima do que a gente mostrou. De toda forma, quando a gente vê a precipitação ao longo desses 59 anos, nesses municípios que são mais tradicionais como produtores de palma, também não há clareza nessa tendência de precipitação. A precipitação mostra concentração de dados acima ou abaixo da média para os diferentes municípios, sem mostrar tendência ao longo do tempo. O contrário do que foi visto com a temperatura. Bom, tudo que a gente está falando é baseado em modelos. Então, o que é um modelo? Se você for na classificação, no conceito do dicionário, por exemplo, Weiss, é um esquema que possibilita a representação de um fenômeno ou conjunto de fenômenos físicos e, eventualmente, a previsão de novos fenômenos, baseado em leis físicas obtidas ou testadas experimentalmente. Isto
é um conceito de modelo. Mas o modelo são ideias aproximadas. É descartável, provisório, estando apenas à espera de algo melhor. Quando a gente mostrou tendência de precipitação e de temperatura, a gente está falando de modelo. O modelo pode ser um modelo muito simples ou pode ser um modelo mais complexo, quando se aumenta o número de variáveis e aumenta a capacidade de predição do modelo normalmente. Bom, mas a gente quer destacar que são ideias aproximadas, porque o que a gente está dizendo hoje pode ser que amanhã seja desconstruído por uma nova ideia testada. Então, como se elabora, como se formam modelos? Primeiro, você tem uma observação dos fatos iniciais. Você, a partir daí, elabora o modelo para explicar os fatos. É uma hipótese, é uma explicação teórica que tem que ser passada por uma fase de teste. Então, a dedução é uma consequência lógica com previsão. Primeiro observa-se os fatos, elabora um modelo. A dedução é a consequência lógica com a previsão. Se isso for verdade, vai ocorrer aquilo. Você testa essa previsão. Se verdadeira, você aceita o modelo. Se falsa, você nega o modelo. Faz um novo processo de modelagem e o ciclo continua. Do mesmo modo que se a gente conclui alguma coisa com um modelo e alguém trabalha com o modelo com maior capacidade de predição à frente, essa situação estabelecida pelo modelo pode ser melhorada. Por isso ele tem essas características de ser considerado provisório. Bom, o que nós temos no ambiente semiárido em termos de vegetação, de cobertura vegetal original? A depender da capacidade de armazenamento de água do solo, da fertilidade do solo, quer dizer, da profundidade do solo e da fertilidade do solo, do teor de argila, do teor de matéria orgânica, que vai resultar em maior capacidade de retenção de água e nutrientes, você pode ter uma caatinga hipoxerófila, pode ter uma floresta caducifólia aí dentro do semiárido, ou pode ter uma caatinga hiperxerófita, mais seca das caatingas, e no alto das serras que cortam o semiárido brasileiro, você tem uma transição nas escarpas para carrasco e no topo para cerrado. Então, a vegetação predominante em cada parte desse semiárido, ela é variável com a exposição à radiação solar, quer dizer, com o relevo, ela é variável com a fertilidade dos solos, com a profundidade do solo, então com a sua capacidade de retenção de água e de nutriente, que é proporcionada pelos colóides, argila, matéria orgânica. Então, esse conjunto de fatores, solo, exposição à radiação, que determina o clima do solo, vão determinar que tipo de vegetação vai predominar. Você pode ter parte com predominância de muitas árvores, aroeira, um buzeiro, uma caatinga menos seca, uma caatinga hipoxerófita, ou com predominância de cactáceas em solos mais pedregosos, mais rasos. É isso que vai ocorrer. Então isso também é muito variável no semiárido brasileiro como um todo. Se você pegar locais que chove 250 milímetros, então a chuva, a fertilidade e a profundidade do solo vão determinar a vegetação predominante naquele ambiente, naquele microclima, dentro desse grande semiárido brasileiro. Então, os solos variam bastante. As paisagens de ocorrência, quer dizer, o relevo vai interferir no tipo de exposição à radiação, na temperatura, quer dizer, a altitude interfere nisso tudo. Nós temos as partes mais férteis da paisagem, das beiras dos rios secos, ocorrência de neossolos flúvicos eutróficos. Nós temos ambientes com muitos cambissolos eutróficos. Nós temos ambientes com latossolos amarelos distróficos, que dominam aí boa parte da depressão sertaneja, com argissolos de fertilidade mais elevada também nas partes mais altas da paisagem. Nós temos áreas com domínio de latossolos vermelho-amarelos, neossolos quartzarênicos distróficos, com pura areia, sem capacidade de retenção de água praticamente nenhuma. Tudo isso, em conjunto com a precipitação e com a exposição à radiação,
vai determinar a ocorrência de vegetação e vai determinar, no caso do cultivo da palma ou de qualquer outra planta, uma maior ou menor produtividade. Isso vai influenciar. Então a gente tem que ter manejo que ajuste os desvios de ótimo de cada ambiente solo desse, dentro desse semiárido maior, para que as produtividades sejam aumentadas. Bom, com relação ao relevo, há dentro do semiárido grandes unidades geossistêmicas, mas a maior predominância é a depressão sertaneja, essa em amarelo aqui mais claro. 50% de toda a área semiárida é a depressão sertaneja. Dentro dessa depressão você tem vários morros, os Inselbergs, né, que pontuam toda essa depressão sertaneja, com maior ou menor concentração em determinadas regiões aí. Mas você tem aqui as serras, como a Chapada Diamantina, né, como o Araripe, aqui no Ceará, que tem também transição de vegetação, ambientes mais a menos, que está dentro desse semiárido delimitado aqui, dentro dessa área toda delimitada, mas que tem microclimas totalmente diferentes. E isso vai definir, por exemplo, até quando se está falando do cultivo da palma, que cultivar eu vou usar. Tem cultivares mais tolerantes ou menos tolerantes a temperaturas extremas, a questão da precipitação. Então, há variação no semiárido, tanto na questão do homem, na questão do relevo, da distribuição da chuva, do quantitativo e da época da chuva, da fertilidade dos solos, da profundidade dos solos, da vegetação original predominante ao longo de toda essa área que está dentro da delimitação do semiárido. Bom, então, e o fenômeno das secas? Como que foi relatado e como que é tratado até hoje do ponto de vista de política pública ou da ausência delas, né? Seja na época da era hidráulica ou na era mais recente de soluções de convivência com o semiárido. Bom, mas a descrição de Euclides da Cunha aqui, em extremo norte, as secas do extremo norte delatam impressionadoramente a nossa imprevidência. Embora seja o único fato de toda a nossa vida nacional ao qual se possa aplicar o princípio da previsão, é que o fenômeno climático, tão prejudicial a 1/5 do Brasil, só nos impressiona quando aparece. É uma eterna e monótona novidade. Estudamo-lo sempre nas aperturas e nos sobressaltos dos períodos certos em que ele se desencadeia. Então a alma nacional, de chofre comovida, ostenta o seu velho sentimentalismo incorrigível, desentranhando-se em subscrições e em sonetos, em manifestos liricamente gongóricos e em telegramas alarmantes. Os poderes públicos compram sacos de farinha e organizam comissões. E os cientistas apressados, os nossos adoráveis sábios à la minute, ansiando por salvarem também um pouco a pobre terra, imaginam hipóteses. Olha, a seca é uma constante, ela é cíclica e ela, nos últimos anos, com o discurso sobre mudança climática, é lógico que o discurso é em cima do que vem ocorrendo, com o aumento do número de anos secos, embora a precipitação não indica isso, mas o aumento da temperatura, as ondas de calor, o aumento da evapotranspiração indicam isso. Mas a seca é uma constante. Assim como a seca, que desde a época do Império é discutida, seja em teorizar soluções hidráulicas por parte do governante, ou mesmo dos governantes, ou mesmo implementar soluções hidráulicas com barramentos, com os perímetros públicos de irrigação, ou mais recente, com a questão das cisternas, com todas as práticas de convivência com o semiárido, com o envolvimento de organizações não governamentais, com o envolvimento da igreja e dos próprios governos, com políticas públicas mais de convivência, né? A seca está aí. Mas o que ocorre com a seca e o cultivo de palma? O cultivo de palma é visto, e nos últimos anos, por exemplo, que teve uma concentração de anos mais secos, as instituições olharam muito para a palma. Aí começa a ter financiamento de pesquisa com esse fim, todo mundo está olhando. Aí se nós tivermos anos
de maior normalidade de precipitação, que isso pode ocorrer, já que esse fenômeno é cíclico, esquece a seca, esquece a questão do cultivo adaptado a essa condição ambiental estressante e não vira política pública. Então, o que a gente tem que pensar e o que o governo tem que fazer e a sociedade organizada cobrar é a implementação de políticas públicas de fato permanente para essas práticas de convivência com a seca no semiárido. Assim, quais seriam ou qual seria o principal problema do semiárido? O déficit hídrico. Pela descrição ambiental que fizemos de forma sucinta, o déficit hídrico. Dentro dessa lógica, existe um processo de tomada de decisão para a solução dos problemas relacionados ao ambiente físico, né, e aspectos socioeconômicos. Qual o desvio do ótimo do ambiente físico? Tem vários, falta de fertilidade, solos rasos, temperatura elevada, mas qual é o principal? Déficit hídrico. Então, como a gente chegar a soluções para a redução desse problema, ou para a convivência com esse problema? Para isso, nós temos que ter essa visão holística, como descreve muito bem o professor Mauro Rezende, da Universidade Federal de Viçosa. Nós temos que considerar uma visão do tetraedro ecológico, em que se visualiza nos vértices do tetraedro os organismos, aqui inclui o homem, na realidade também, os micro-organismos, a vegetação, a espécie que se quer cultivar, o clima com essa caracterização de fatores estressantes, com alta evapotranspiração, ventos, temperatura, baixa precipitação, que resulta em déficit hídrico, o solo, que é variável, com sua maior ou menor capacidade de armazenamento de água e de nutrientes, e os aspectos socioeconômicos, que aqui envolve o homem e os seus saberes. Que homem a gente está falando? É um homem do semiárido brasileiro? Um pequeno agricultor familiar? Ou a gente está falando também de um homem do semiárido, mas um grande agricultor? Um agricultor com extensas áreas para criação, para pecuária extensiva. Que tipo de homem? Cada homem tem o seu saber e a gente tem que considerar isso como elemento primordial para a decisão de que solução a gente vai adotar. Então, considerando essas condições englobadas pelo tetraedro, a gente tem que pensar que tipo de prática a gente vai adotar. Práticas de redução, soluções de engenharia no ambiente natural, mais aplicadas à agricultura empresarial, pequena ou grande, como engenharia de água e solo. Aqui eu estou dizendo as obras hidráulicas, eu estou me referindo às barragens, aos perímetros públicos. Isto é um tipo de solução para reduzir o problema déficit hídrico do semiárido. Achar água via poço tubular, mas aí vai depender de que tipo de ambiente a gente está. Está na depressão sertaneja? Está no cristalino lá, que a água de subsuperfície normalmente é de qualidade inferior, ou está numa região de solos mais calcários? Nós temos condição de achar essa água ou não temos? Que percentual do semiárido brasileiro, que tem uma população bastante difusa, e que a maior população rural do Brasil está no semiárido, só que ela é difusa ao longo de toda essa área envolvendo os estados do Nordeste e o Norte de Minas, qual é o percentual da região semiárida que é passível de se utilizar esse tipo de solução de grandes obras hidráulicas ou mesmo de pequenas propriedades ou médias propriedades de perfuração de poços? Que solos, que ambientes têm capacidade de você achar água em subsuperfície e de qualidade? Ou você convive com o semiárido, existe muito mais práticas de convivência do que a gente está referindo aqui, mas a gente está falando de um cultivo em específico, de um cultivo da palma forrageira, mas que faz parte desse tipo de prática de convivência. O uso de estratégias agroecológicas mais aplicadas à agricultura familiar, mais afeitas à pequena agricultura e biologicamente mais dependentes do ambiente natural. Captação de água de chuva, cultivo de xerófitas, como um buzeiro, como palma forrageira, ou a gente pode integrar essas soluções.
Para tomar uma decisão correta na solução desses problemas de desvio do ótimo, de desvio do meio físico, seja qual for o problema, nós temos que considerar o homem, os organismos além do homem, micro-organismo, vegetação, tipo de cultivo, solos e as suas particularidades de profundidade, retenção de água e nutriente, fertilidade, o clima com aquela variação de precipitação desde 250 a 800, a exposição à radiação, os relevos mais elevados ou não, para que as soluções sejam integradas e adequadas à solução reais de problemas e que não fique apenas no campo do discurso. Assim, dentro desse escopo de soluções mais afeitas à agricultura familiar, em fase com a atual relação sociedade-natureza, com um apelo mais agroecológico, surge a palma forrageira. Surge no modo de dizer, né? A palma forrageira está aí há bastante tempo. Mas é uma solução de convivência com o semiárido brasileiro que deve ser implementada, que tem aumentado bastante nos últimos anos, tanto a questão acadêmica, de pesquisa e de pesquisas voltadas para a solução de problemas com a cultura, mas o agricultor, de forma geral, tem aderido cada vez mais à palma, particularmente nesses anos de seca mais intensa ou de variabilidade maior com atraso no início da estação chuvosa. Então a palma surge aí realmente não só como uma alternativa, mas como uma coisa essencial, não pode se dizer mais alternativa, ela faz parte do sistema. E ela é adequada ao pequeno agricultor, ao médio agricultor. É lógico que um cultivo bem estabelecido demanda soluções tecnológicas de adubação, de uso e densidade de plantio correta, a depender do tipo de agricultor, volta a questão do homem, né? Se aumentar a área cultivada, você já tem que pensar em aumento do índice de mecanização, de modo que você obtenha uma produtividade maior, aumente a produtividade de massa verde, matéria seca, que esse é o objetivo. Então, a gente colocou no início uma convergência mínima de 20 a 30 toneladas de matéria seca e de 200 a 300 toneladas de massa verde por hectare. Então, temos que trabalhar para isso, manejar para isso. Lógico que isso é dependente também do tipo de solo que o agricultor está assentado, de qual agricultor nós estamos falando, qual o saber popular que ele tem, qual o conhecimento adquirido ao longo do tempo, que vai facilitar uma maior rapidez na implantação, na implementação dessas soluções. Então a palma representa realmente um cultivo associado à agricultura familiar, mas pode ser utilizada também por agricultores com maior área, né, desde que se aumente o índice de mecanização. Dessa forma, a palma forrageira, com seu mecanismo ácido das crassuláceas, é uma planta de grande adaptabilidade ambiental, porque fecha os estômagos durante o dia e abre durante a noite para captação de CO2 e com isso aumenta a economia hídrica, extremamente associada à tecnologia e afeita à tecnologia mais agroecológica, que é condizente com a agricultura familiar, e deve ter o seu cultivo aumentado para melhor convivência com esse fenômeno corrente no semiárido brasileiro, que é a seca. Resumindo a nossa apresentação, fizemos uma discussão sobre as justificativas para o plantio da palma forrageira no semiárido brasileiro, apresentamos uma descrição resumida do semiárido, respeitando a sua heterogeneidade, e colocamos a palma como uma solução de convivência com o problema da seca para essa região. Essas informações que apresentamos constam no livro Palma Forrageira do Plantio à Colheita, editado por mim, pelo professor Aloysio Borém, da Universidade Federal de Viçosa, e pela pesquisadora Maria Geralda Vilela Rodrigues, da EPAMIG Norte. Esse livro é escrito por profissionais
do Instituto Agropecuário de Pernambuco, da EPAMIG, do Instituto Federal Baiano e da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Muito obrigado. Os meus contatos por e-mail, sergio.donato@ifbaiano.edu.br, é o e-mail institucional, e os demais e-mails.